depois. Ó, anotei o nome de quem tinha feito na semana passada e deixei fazer para essa semana. Mas como você anda meio sumida aí da aula, se você quiser, você pode fazer e me mostrar semana que vem, Ok, professora, tá? obrigada. Agora, olha só, antes da gente continuar com o sistema circulatório, que é o que a gente está estudando agora, só para relembrar que esse desenho cai na prova, então vocês vão ter que estudar esse desenho. Quem não tem, quem não fez, tenta fazer, porque vai precisar estudar o desenho para a prova. Vocês vão ter que saber quais são os órgãos que tem no sistema respiratório e saber a localização desses órgãos, aonde eles estão, para colocar esse nomezinho. Por isso que eu falei para Ana Carolina que o dela ela desenhou, mas não tinha nomeado, que tem que nomear, porque vai na hora da prova, vai precisar saber aonde está cada órgão, tá? Então, quem não fez assim, faz dessa maneira. E tem que colocar todos, ó. Camille fez, mas faltou colocar os brônquios, os bronquíolos, o pulmão. Tem que colocar tudo. Desde lá de cima, ó, a gente tem aqui, deixa eu ver qual é a página que começa falando dos órgãos. 245, ó. A gente tem mostrando as narinas, que são esses furinhos que a gente tem, os 2 furinhos. Depois a cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Na pontinha dos bronquíolos, a gente ainda tem, que mostra na outra página, na 246, os alvéolos pulmonares. Tá? São esses nomezinhos que vocês vão precisar saber para a prova. Ok? Tudo isso? Tudo isso. Tudo isso. Tá? Na prova, eu não vou colocar vocês para desenharem por questão de tempo, né? Porque a gente vai ter que fazer a prova em uma aula, então eu não vou ter como colocar vocês para desenharem. O desenho já vai estar lá. Porém, vai estar faltando nome, vai estar faltando alguma parte. Aí vocês vão ter que completar com o que estiver faltando. Tá bom? Então, estudem bastante a página 245 e a página 246. Está mostrando exatamente esse desenho. Uma pergunta. 245 e 246. Deixa eu só ouvir Isaac, que Isaac está com a mão levantada primeiro. Daqui a pouco você pergunta. Fala, Isaac, você quer perguntar? Duas coisas. A primeira é, a gente de casada também vai ter que fazer essa prova escrita? Sim, também. Vocês vão vir aqui na escola pegar a prova. Droga, meu Deus. Tá, a segunda. Quando você acabar de fazer a chamada, você, como eu não vi, né, não tinha ido, você pode falar o que acontece quando a pessoa doa o pulmão dela? Mas aí só quando morre, né? Eu não sei se se fazem transplante de pulmão, eu tinha não. pesquisado no Google e falaram menos de 65 anos sem nenhum problema pulmonar. Bom dia. E sem fumar. Aí pra mim aí era pode. possível. Então, acho que foi semana passada ou semana retrasada, agora eu não lembro, eu falei para vocês que alguém perguntou alguma coisa parecida com isso. Se eu não me engano, acho que foi Leonardo. E eu falei que a pessoa que tem, né, quando a gente tem 2 órgãos, que é o caso do pulmão, o caso dos rins, a gente consegue viver normalmente com um só. Tá? Então, se ela tiver algum problema no pulmão ou nos rins, né, que a gente possui 2, a gente consegue sobreviver com um só. Agora, o rim, ele é muito comum a gente doar, né? Tem algumas pessoas até que doam em vida mesmo, não precisa esperar a pessoa morrer para doar, não. Tá? Se ela for compatível com outra pessoa, ela pode ficar com um e doar um para quem ela quiser. Agora, o pulmão, ele já não é tão comum. E como a gente consegue viver com um só, como a gente tem 2, né? Se der algum problema, a gente consegue viver com um só, aí não é tão comum assim a gente fazer essa doação, entendeu? Aí só mesmo depois de
Quando morre, né, aí a família doa todos os órgãos, tá? Entendi, Agora, obrigado. Lucas Simões, pode perguntar o que você queria perguntar. A gente vai fazer os testes de acordo com as aulas? Isso, exatamente. As provas vão ser de acordo com as aulas. Então, por exemplo, o meu provavelmente deve ser ou na terça, minha prova deve ser ou na terça ou na quinta, porque é o dia que eu tenho aula com vocês, terça ou quinta, tá? E Mas a aí gente vai vai ser fazer na hora da aula, assim? na hora da aula, isso, E quem, exatamente. e quem não vai para Por, presencial? por exemplo, vocês vão receber o calendário pelo grupo, tá? O Jabete deve colocar lá no grupo ou então na plataforma. Aí vamos dizer que a nossa prova seria hoje, tá? Nessa primeira aula. Aí o que a gente vai fazer? Vou chegar, tudo do mesmo jeito. Vou gravar a aula, tudo igualzinho. Vocês vão estar com a câmera ligada, tá? Porque aí a gente está fazendo uma prova, tem que estar com a câmera ligada. Eu vou ler a prova toda, vou explicar todas as questões. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou ver se alguém tem alguma dúvida. Caso tenha, eu vou tirar a dúvida desse aluno. É como se a gente estivesse na sala de aula, né? É como se vocês estivessem na sala de aula. O pessoal que está aqui presencial, né, vai estar aqui comigo do mesmo jeito que a gente costumava fazer. É porque ano passado foi um pouquinho diferente, porque a gente estava em casa direto, né? Então foi um pouquinho diferente. Mas vai ser como a gente está acostumado. Vou tirar as dúvidas, aí depois que eu tirar as dúvidas de todo mundo, nós vamos começar a fazer. Aí eu vou ficar controlando vocês. Olha, falta meia hora, falta 20 minutos, 15. Quando faltar 15 minutos, eu vou falar, faltam 15 minutos, está na hora de começar a passar a caneta. Aí vocês vão passar a caneta e depois vão vir entregar na escola. A tia Beth deve marcar um dia para vocês virem aqui na escola e entregar. De repente vai ser o de vocês que estão em casa, né? Vai entregar tudo junto, todas as provas juntas. Aqui o pessoal que está comigo, aí não, vai me entregar na hora. Eu já vou levar. Tá? Mas vocês devem receber algum comunicado aí com essas informações. Professora, Oi. quem não tem câmera? Eu, por exemplo, não tenho. Aí a tia Beth deve passar para você também como que vai ser isso. Aí eu ainda não sei, porque ela ainda não falou ainda ao certo como que vai acontecer, entendeu? O tempo, se vai seguir o tempo certinho da aula. Ela ainda não passou isso para gente. Mas aí eu posso perguntar e informar para vocês. Oi. Só uma pergunta. Você vai fazer a mesma coisa que alguns professores falaram ou você vai ser diferente? Porque, tipo, falaram uma professora aí, não vou dar nomes, que não vai tirar a dúvida das pessoas que estão em casa e só vai tirar a dúvida das pessoas que estão em aula. Eu achei isso injusto, mas fiquei quieta. Você vai fazer a mesma coisa ou vai tirar a dúvida de quem está em casa também? Claro que não. Acabei de falar que eu vou ler a prova toda, vou explicar tudo, aí no fim, depois que eu terminar de ler e explicar cada questão, aí eu vou perguntar, alguém tem alguma dúvida? Como eu sempre faço. Tá, obrigada. Se o pessoal de casa tiver dúvida, eu vou explicar, porque às vezes a dúvida do pessoal de casa é a dúvida do pessoal que está aqui também, né? Como a gente está fazendo na aula. Às vezes o pessoal pergunta aqui, aí o que eu faço? Como vocês não conseguem escutar, eu às vezes repito a pergunta para vocês entenderem o que eu estou explicando, não é assim? Mesma coisa vocês, quando vocês perguntam alguma coisa, eu falo, gente, fulano de tal está perguntando isso, isso e isso. Isso acontece dessa forma e dessa forma, tá? Pode ficar despreocupado. Ok? Aline? Oi. Pode marcar para ir para a escola somente fazer a prova sem ter comprometimento. Eita, meu Deus. Comprometimento de ir para ver as aulas na escola? Boa pergunta, não sei. Essas coisas só com tia Beth. Eu não sei te responder isso. Tá? Eu não sei. De repente,
Se for um número pequeno de alunos, até tenha como, porque aqui na sala está bem vazio, só temos 6 aqui por enquanto. Ai, eu não sei, pelo número da turma, pela quantidade de gente que tem na turma. 24, então deve ser uns 12. São 24. Não, se só 12 quiserem presencial, se forem sempre os mesmos, aí fecha os 12. Agora, se os 24 quiserem, ou, por exemplo, de 12, 18 querem presencial, que é o caso lá do 9º ano. Né? Lá no 9º ano tem mais gente querendo presencial do que pode estar na sala. Aí faz o rodízio. Aqui não está precisando fazer o rodízio, porque não tem nem a capacidade toda que pode estar aqui. Eu acho que pode 12, tem 6, entendeu? Aí não está precisando fazer rodízio, vocês estão vindo direto. Agora, se tivesse mais gente querendo vir, aí sim tem que fazer o rodízio. No 9º ano está tendo rodízio. Mês passado foi um grupo de alunos. Esse já tem assim, tiraram alguns alunos, tem alguns que são os mesmos, mas fizeram um sorteio, tiraram alguns para poder acrescentar os que estavam querendo vir, entendeu? Aí essas coisas só com a Tia Beth, eu não sei responder isso, porque é ela que está fazendo isso, tá? Ela é responsável por ver essas coisas. Professora, Oi. eu fiz um desenho aqui sobre o que você pediu, eu posso mostrar? Espera aí, então, que eu já estava apresentando aqui, deixa eu ver se eu consigo te ver. Ô, professora, sobre o negócio da prova, a gente vai ter que mostrar a prova quando a gente terminar? Vai ter alguma coisa? Isso, vai ser assim. Vai lá, Yasmin, mostra que eu vou ver se eu consigo ver aqui. Peraí. Aline. Aqui, professora. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, ó, o seu ainda tá faltando coisa. Lá na parte da cabeça, tá faltando cavidade nasal, tá faltando faringe, laringe, tá? Tem que Tá completar, bom, porque na vou prova vai ter aqui. mais nomes do que esse que você colocou. Oi, quem me chamou? Fui eu, Aline. Aline, você Fala. estava falando aí sobre rodízio, que não pode passar de 12 alunos. Você lembra na época que chegavam a ter 40 alunos porque a professora não conseguia vir para a escola? Aí a turma ia para outra turma, gente. E aí ficava aquele Juntava. bolo. Meu Deus. Saudade. Bom, hoje nós vamos continuar, então, o nosso sistema circulatório, tá? Vamos colocar na página 261. O pessoal que está em casa aí já está conseguindo ver, mas o pessoal que está aqui comigo ainda não está conseguindo ver. Eu vou pegar o controle do Data Show rapidinho para ligar aqui para eles observarem o quadro, tá? Vocês já estão conseguindo ver, não estão? A página do livro? Sim. Tá, então, só um instantinho, então. 261. Vou ligar aqui. Dois 261. 261. Vai aparecer para vocês. Tá ótimo. Aí, viu? Ficou ótimo. Vocês reclamam, mas vocês conseguem fazer. Bom, então nós comentamos. Deixa eu ver se está aparecendo aqui, tá? Nós comentamos na terça-feira, né? Começamos a comentar sobre o sistema circulatório. Vimos que é um sistema em que tem o coração como principal órgão, e aí vocês me disseram que ele funciona como se fosse uma bomba, né? Impulsionando o sangue, muito bem.
E aí a gente tem também, nesse sistema, os vasos sanguíneos, tá? Que a gente tem uma fotinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na página 263, ó. Esse corpinho aí, mostrando todo o sistema circulatório. Isso aqui é o nosso sistema circulatório. Nós somos assim. Temos o coração, ó, aqui no centro. E em todo o corpo a gente tem vasos sanguíneos espalhados pelo corpo inteiro. Lá na cabeça, ó, lá no dedinho do pé, na mão, em tudo quanto é lugar, temos os vasos sanguíneos. Bom, aí na página 261, ele começa a falar do sangue. E aí a gente tem uma imagem aí bem característica, né? Primeiro ele fala, aqui no primeiro parágrafo, ele fala da quantidade de sangue que a gente tem, que foi o que a gente falou, uma das últimas coisas que a gente falou na terça-feira. Essa quantidade de sangue, ela circula pelo corpo muito rápido, né? A gente viu que é em cerca de 1 minuto. E que a gente tem, mais ou menos aí, as mulheres de 4 a 5 litros, os homens de 5 a 6, mas isso na fase adulta. Aí eu falei para vocês que vocês ainda não têm essa quantidade, mas vão chegar lá, né, nessa quantidade. Vocês já têm quase isso. E aí a gente tem aqui uma figura de um tubo de ensaio, que é o tubinho que quando a gente vai fazer um exame de sangue, eles usam esse tubinho aí, tá? Eles colocam um adaptador na ponta, aqui nessa tampinha. Essa tampinha tem uma borrachinha aqui no meio. Eles colocam um adaptador aqui nessa ponta, com uma agulha, e aí espetam a agulha na nossa veia e conseguem coletar o sangue direto no tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio aqui, ele tá com uma divisão, ó. Se a gente observar, a gente tem uma divisão aqui, com uma parte mais concentrada e uma parte mais líquida. Quem faz isso é um aparelho que tem no laboratório, que é chamado de centrífuga. Então, quando a gente vai lá no laboratório tirar sangue, tem tipo uma estantezinha, né, pequenininha assim, que eles deixam um tubinho de ensaio ali, porque ele não fica em pé, que a pontinha dele, ó, é redondinha embaixo, então ele não consegue ficar em pé. Tem uma estantezinha cheia de buraquinho, elas deixam ele ali em pé, e aí quando vai fazer o exame, pega esse tubo e coloca na centrífuga. A imagem da centrífuga não tem aqui. É um aparelho redondinho, parece uma panela de pressão. Aí tem a tampa, você coloca os tubos de ensaio, aí tem um monte de buraquinho também, coloca o tubo de ensaio ali, fecha, liga na tomada, e aí ele bate, igual como se fosse um liquidificador. Quando o sangue bate, fica assim, com essa aparência aqui. Uma parte concentrada embaixo e uma parte mais líquida em cima, que é exatamente a divisão do sangue. O nosso sangue, quando ele está dentro do nosso corpo, ele não está assim, né? Ele está todo vermelho, todo misturado. Mas por que eles fazem isso no laboratório? Para mostrar para a gente que o sangue tem uma parte líquida, que é a chamada de plasma, ó, esse nomezinho que está aqui, e tem uma parte concentrada, que é onde estão as células do sangue. Quais são as células do sangue? Ó? Nós temos as plaquetas, os leucócitos e as hemácias, que estão embaixo. Ó. Tá? Os leucócitos e as hemácias têm outro nome, eles podem receber outro nome. Os leucócitos, glóbulos brancos. E as hemácias podem ser chamadas também de glóbulos vermelhos. E cada uma vai ter uma função. As plaquetas. Para que a gente tem plaqueta no nosso corpo? Ela que vai fazer a coagulação do sangue. Então, por exemplo, a gente se cortou com alguma coisa. Pegou uma faca, estava descascando a maçã,
Aí cortou o dedo. Assim que a gente corta, sai muito sangue, né? Só que depois a gente consegue perceber que essa saída de sangue já começa a diminuir. Quem é que faz isso, essa diminuição? As plaquetas, elas começam a trabalhar porque são elas que são responsáveis por coagular o sangue. Aí o sangue começa a parar, começa a dar uma parada, né, na saída dele. E aí começa a sair uma aguinha, já viram? Que depois que sai muito sangue, já começa a aparecer uma aguinha. Essa aguinha a gente vai ver semana que vem. É a linfa. É uma outra substância também que faz parte aí desse processo de circulação. E depois começa a ficar tipo que uma gelatinazinha. O sangue ele começa a coagular, ficar igual uma gelatina, já perceberam? Não. Começa a engrossar para formar uma casquinha. Antes da casquinha, vocês podem perceber, antes de formar a casquinha no machucado, ou no corte, ou no arranhão, o que for que tenha saído sangue, antes fica uma camadinha grossinha de sangue em cima. Aí essa camadinha já é o processo de coagulação, que é as plaquetas que fazem isso, e depois, logo em seguida, forma a casquinha para regenerar aquela pele que foi danificada, tá? Aquela parte do corpo que foi danificada. É assim que funciona. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Ah. Não sobre exatamente isso, mas tem a ver no assunto, mais ou menos. Tipo assim, vamos supor, a pessoa, ela fura o pé com um caco de vidro. Sim. Só que, tipo assim, um caquinho normal, pequeno, a gente costuma tirar, certo? Certo. Um assim, mas que quase atravessa seu pé. Você tem que ir direto pro hospital ou você tira, faz a coisa e vai pro hospital? O colega está perguntando o seguinte: quando a gente se corta, por exemplo, furou o pé com um caco de vidro. Se for um caco pequenininho, a gente até consegue tirar. Às vezes também não, tá? Porque teve um dia desses aí, já tem mais ou menos um mês, mais ou menos. Eu vim trabalhar de sandália e aí, pelo caminho da minha casa até aqui a escola, o chão estava com muita areia, devia ter chovido por algum dia, e aí estava com muita terra o chão. Aí o que aconteceu? Uma pedrinha, uma areiazinha, entrou dentro da minha sandália. Mas na hora eu não percebi. Aí continuei andando. Aí vim para a escola, depois fui para casa. Aí depois, acho que à noite, eu comecei a sentir um incômodo no pé. Aí eu fiz assim na sola do pé para ver o que estava acontecendo. Já estava em volta tudo vermelho. E a pedrinha já estava lá, uma areiazinha, um grãozinho de areia, uma pedrinha, alguma coisinha que conseguiu entrar por dentro da minha pele, já estava conseguindo inflamar. Aí o que eu fiz? Peguei uma pinça e fui e tentei, você vê, uma coisa insignificante, muito pequenininha, gente, era uma pedrinha muito pequenininha, mas já estava causando um processo inflamatório ali. Então, às vezes, não significa que o tamanho que é pequeno, que a gente às vezes vai conseguir tirar, ou então que é grande que não possa tirar, né? O tamanho não vai interferir, não. Você vai ter que tentar tirar. Por quê? Se ficar ali, esse processo inflamatório vai aumentando. Então, no caso, no seu exemplo, foi o caco de vidro. Se não tirar o caco de vidro, primeiro que você vai continuar sentindo dor. E segundo que o processo inflamatório vai continuar. Aí eu fui catucando com a pinça, fui catucando. Aí tirei um pouquinho da pele do pé, aí ela estava já ali de baixo. Aí eu consegui tirar. Aí quando eu pisei, eu já não estava mais sentindo a dor. E era uma coisa insignificante. Olha como que é o nosso corpo. Tá? Então, às vezes, não é o tamanho. Se você conseguir tirar, é óbvio que você vai sentir um conforto melhor.
Agora, se você não conseguir tirar, se for um caco de vidro muito grande, você tiver medo, receio de tirar, você vai ter que procurar uma emergência para poder tirar. E lá eles vão cuidar disso. Já te respondo já, Isaac. Deixa eu só ver o que Pedro quer perguntar. Peraí. Então, mas aí, olha só, Pedro está falando o seguinte, completando aí o que o Daniel estava perguntando, que ele já cansou de pisar no caco de vidro e deixar, sentir dor, e depois passava. O que acontece? Só para explicar aí a sua observação, por que passava? Eu já falei para vocês, em quase todas as aulas, eu acho que eu repito, que o nosso corpo ele é perfeito. Então, o que acontece com ele? Tudo que, qualquer substância, qualquer partícula que tente entrar no nosso corpo e essa partícula não seja bem-vinda, o próprio corpo ele tende a expulsar. Então, se você pisou e ficou alguma farpinha de vidro, alguma coisinha ali, provavelmente ela saiu sem você ter mexido, ter catucado nela. Por quê? Porque o próprio corpo faz isso. Só que para ele fazer isso, primeiro inflama. E aí você sente a dor. Depois do processo inflamatório, aí o próprio corpo tende a expulsar aquilo ali. Aí ele vai sair sozinho, né? Nem que demore alguns dias, mas vai sair sozinho. É igual a farpa. Às vezes entra uma farpinha no nosso dedo e incomoda pra caramba, né? Se a gente não tirar, ela vai ficar ali, mas vai chegar uma hora que o corpo vai fazer com que ela saia dali sozinha. Só que você vai ficar sentindo dor esses dias todos. Aí o que a gente faz? A gente tenta tirar logo, porque incomoda. Uma coisinha insignificante, mas que incomoda, né? Então é assim que o nosso corpo age. Aí prefere sentir dor. Ah, não, enquanto eu não tiro, eu não sossego. Às vezes é pequenininho igual esse. Era uma pedrinha que ficou na sandália. Eu fui pisando, ela foi entrando, entendeu? Quando eu cheguei em casa, eu não estava aguentando. Mas assim, trabalhei o dia todo aqui, fui para casa. Quando foi à noite que ela começou a me incomodar. Aí que eu fui ver que tinha alguma coisa estranha ali. Aí eu passava a mão assim, eu via que tinha alguma coisa arranhando, entendeu? Enquanto eu não tirei, não melhorou a dor. Para quem gosta de sentir dor, tudo bem, pode deixar ali, que o corpo vai dar o jeito de tirar depois. Mas eu não gosto. Se tem uma coisa que eu não gosto de sentir é dor, então eu já faço alguma coisa para me livrar da dor. Agora pode falar, Isaac, o que você quer perguntar? Você falou esse negócio de dor, então eu tenho 3 perguntas. A primeira é uma curiosidade. É verdade que se a gente juntar veias, artérias, vasos sanguíneos e outros, o corpo pode ter até 160 mil quilômetros de vasos? É verdade, é verdade. Temos muitos vasos, é verdade. Se a gente pudesse medir, né, esticar, emendar todos os vasos sanguíneos, daria uma extensão bem grande. Não sei se é essa extensão que você falou, mas provavelmente sim. Aline. Porque é o corpo inteiro. Aline. Oi. Não acabei. Ai, cacete. Respondi. Perguntei então, que depois o corpo humano é tão perfeito, mas assim, a gente pode estar parado e do nada ele começar a ter um problema, ele tem um sangramento interno. Isso, então, eu acho que eu falei isso também na aula de terça-feira, mas você não estava. O corpo, ele sempre dá um sinal de que algo não está indo bem, tá? Então, por exemplo, a dor é um sinal, uma febre é um sinal, tá? Então, uma inflamação é um sinal. Ele sempre vai te indicar de alguma forma, que alguma coisa ali não está indo bem. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar um médico, você vai fazer um exame. Eu acho que eu falei na outra turma, porque a outra turma eu consegui falar um pouquinho mais do que o de vocês, porque na aula de terça-feira eu tive 2 aulas lá, e aqui com vocês eu só tive uma. Aí eu falei mais lá. Eles até deram
O exemplo, eu estava até falando um pouquinho aqui com vocês também dos coágulos sanguíneos, né? Como eles surgem. E aí, se eu não me engano, eu acho que foi... Alguém perguntou, não sei se foi na 81 ou se foi aqui. Se dá algum sinal, com certeza. Vai dar uma, por exemplo, se for um coágulo na cabeça, vai dar uma dor de cabeça muito forte. E aí você vai tomar um remédio, e esse remédio não vai dar conta dessa dor, porque é uma dor muito forte, não vai passar. Ou então vai passar por um tempo, quando o efeito do remédio terminar, a dor vai continuar. Então, isso é um sinal do corpo. Aí o que você faz? Você procura um médico, o médico vai começar a investigar através de exames, né? Vai te pedir alguns exames para você fazer, e aí quando você faz o exame, você acaba descobrindo o que você tem. Tá? É dessa maneira que o corpo responde a gente. Mais alguma pergunta? Aline, como é que o sangue forma? Então, o sangue, ele é um líquido, né, que o nosso próprio corpo produz, com a junção desses 3 desenhozinhos que a gente está falando aqui, ó. Falamos das plaquetas, que é responsável por essa coagulação. Agora a gente vai falar dos leucócitos, que é a segunda célula que a gente tem no nosso sangue. Os leucócitos, eles são células de defesa do nosso corpo. Então, o nosso sangue defende a gente, tá? Então, se a gente tiver com um sangue bom, né? Porque todos os nutrientes que a gente come são passados também para o sangue, ele vai ter um sistema de defesa bom. Quem faz isso são essas células que são chamadas de leucócitos. E também a gente tem as hemácias. As hemácias, elas são responsáveis por fazer o transporte do oxigênio que a gente respira, tá? Esse oxigênio vai parar no sangue, e como o sangue circula pelo nosso corpo todo, as hemácias fazem esse transporte para esse oxigênio chegar em todas as nossas células. Então, como que o sangue é formado? A gente tem uma parte líquida, que provém da água que a gente bebe, tá? Então, por isso que a gente tem que beber bastante água. Também teve alguém que perguntou sobre isso, acho que foi você, não foi, Maria Clara? Da água, da quantidade de água, terça-feira. Se influi, né, no sangue, então influi sim, tá? Porque aí o sangue, ele fica mais... Ele não fica tão grosso, né? Então, ele consegue passar melhor pelos vasos sanguíneos. Tem essa parte líquida, que é o plasma, que é formado por água, e tem a parte concentrada, que é a união dessas 3 células que a gente acabou de falar, das plaquetas, dos leucócitos e das hemácias. Quando essas 3 células sanguíneas se juntam, mais a água que a gente bebe, a gente tem o líquido que a gente chama de sangue. Certo? Sim. E uma pergunta, o que a medula óssea ajuda também no sangue? No sangue, nada. Não? Não. Errei, então. No sangue, nada. Só que, por exemplo, quando você precisa fazer um transplante, né? Não é que ajude. Você tira uma amostra de sangue e uma amostra da sua medula para ver se você é compatível com aquela pessoa que está precisando de uma doação, por exemplo. Tá? Então, é só para ver essa parte de compatibilidade, se você é compatível com aquela pessoa ou não. Aí eles tiram uma amostra de sangue e uma amostra da sua medula, tá? Que geralmente é coletada pelo esse osso da bacia, tá? É uma retirada bem dolorida, porque a medula, eles pegam a medula de dentro do osso da bacia. Então, é uma injeção desse tamanho, e a agulha, ela perfura
fura o osso, ou seja, ela quebra o osso para coletar a medula que está lá dentro do osso da bacia. Toma anestesia, mas depois o efeito da anestesia passa e aí você sente um pouquinho de dor. Você fica mais ou menos uns 15 dias sentindo dor. E de bumbum para cima, sem sentar. Não pode sentar. Você só fica deitada de bumbum para cima. Até passar essa dor. Então, assim, não é todo mundo que tem coragem de doar a medula, não. Porque o processo é um processo um pouquinho doloroso. Professora, mudando um pouquinho de assunto rapidinho, o meu irmão ele já quebrou o cóccix. Ele tinha que sentar numa almofada em formato de uma rosquinha. Isso, exatamente. Porque não dá para engessar, né? Não dá. O cóccix, ele é a última vértebrazinha da nossa coluna, é um pedacinho pequenininho e não tem como engessar. Então, quando a pessoa quebra, realmente a recuperação também é muito ruim. Professora, ele quebrou, ele caiu no banho, professora. Caramba! Ele caiu no banho, de repente eu tive que socorrer ele, coitado. A minha vizinha também já quebrou, só que ela quebrou dentro do ônibus. O ônibus deu uma freada, ela caiu de bumbum naquele assoalho do ônibus, né? Só que agora o ônibus, o chão ele é meio lisinho, né? Tipo esse aqui, né, da sala, exatamente. Antigamente, não. Lembra dos ônibus antigos que ele era um chão de metal, cheio de risquinho? Então, ela caiu quando o ônibus era assim ainda. Aí, bateu ali naquele risquinho, aí teve que ficar em casa também um bom tempo, porque também, assim, sem sentar, né? Quando senta, tem que ser nessa almofada, porque não tem como engessar. Aí a recuperação, alguns ossos, quando a gente quebra, não tem como engessar. A costela não tem como engessar, o cóccix não tem como engessar, tá? Bom, então, entendidos aqui nessa formação do sangue, a gente tem... O sangue é formado por duas partes, uma parte líquida e uma parte concentrada. A parte líquida é chamada de plasma, e a parte concentrada é com essa junção dessas três células, ó. Por isso que ele colocou esses três desenhozinhos com uma setinha para cá para baixo, tá? Para mostrar que esses três estão nessa parte mais escura. Professora, fala, Miguel, fala. O que acontece de quando você levar o seu sangue para o laboratório? Aí, beleza, eles fazem a centrifugação. E o que eles fazem com o teu sangue? Eles jogam fora, jogam na janela, jogam... O quê? Depois eles jogam fora. Aqui não mostra, mas no laboratório eles fazem essa centrifugação para separar, né? Aí depois eles pegam uma pipeta, que é aquele instrumento que coloca dentro do tubo de ensaio para coletar o líquido, e coloca numa lâmina, que é um vidrinho. Ano que vem vocês vão ver que vidrinho é esse na aula de química. Aqui na escola tem, e eu costumo mostrar a vocês. Tem uma lâminazinha, um pedacinho de vidro, coloca uma gotinha ali, aí tem um outro vidrinho que é pequenininho assim, que é chamada de lamínula. É vidro de fibra de carbono? Não, vidro comum mesmo. É? É uma plaquinha de vidro cortadinha, assim, fininha, aí coloca só uma gota ali. Aí vocês devem estar se perguntando assim, poxa, mas quando a gente vai tirar sangue, eles tiram um tubo de ensaio cheio e usam uma gota? Usa uma gota. Desperdício. Mas, não é que é desperdício, mas o que acontece? Eles tiram uma quantidade maior porque se der errado e eles precisarem refazer o exame, aí eles têm o material de sobra. Já pensou se eles tirassem uma gota, deu o exame errado, não conseguiram ver o que eles tinham que ver, te ligar de novo, você vem aqui no laboratório de novo para tirar o sangue de novo? Olha só, ia ser complicado. Ô, professor, o meu sangue... Aí depois eles descartam. Depois que Mas, tia, eles não podiam usar esse sangue aonde vocês jogam? E colocar naquelas bolsinhas para doação de sangue? Tipo, o meu é A positivo. Aí ele botava numa bolsinha de sangue de A positivo e quem precisasse
Tava lá o sangue. Não, porque eles não podem, não, porque eles não podem misturar esse sangue. Aí ele fica aí dentro mesmo e depois é descartado. Só que esses materiais de laboratório, de hospital, assim, eles são descartados mais por um processo seletivo de hospital, entendeu? Não é igual o caminhão de lixo que passa na nossa rua, não. É um caminhão especializado em lixo hospitalar, e aí todo esse material que é produzido de lixo hospitalar, seringa, resto de sangue, gás, luva, máscara, tudo isso é levado para uma indústria de incineração. Então, eles queimam esse material, porque esse material ele não pode ser jogado no meio ambiente, porque senão contamina o meio ambiente. A gente não sabe de quem é aquele sangue ali, né? Se está contaminado ou não. Então, eles recolhem num caminhão próprio, que o nome é Coleta de Lixo Hospitalar, e aí esse caminhão leva para uma indústria de incineração, que vão incinerar esse lixo, que é colocar fogo. São uns reservatórios grandes que eles colocam esse material e ali depois é queimado. Professora, aí esse material se desfaz. É O negativo. Eu acho que eu posso doar para todas as pessoas, todos os tipos de sangue. Tá, vamos ver isso então. Já que você perguntou sobre isso, vou mostrar isso a vocês. Só um instantinho, Isaac. Peraí, deixa eu ver qual é a página. Se a pessoa, né, esse sangue meu que sobrou, ele pode ser doado, tipo, para botar numa bolsa normal? Porque não faz Não, porque o sangue ele tem que ser testado antes de doar, eles testam. Ó, vou só mostrar aqui para vocês verem, ó. Já que você está perguntando, Miguel. Página 269. Depois eu vou mandar uma FIG. Miguel perguntou o seguinte, o seu é O negativo, né, Miguel? O negativo. Então, o dele é O negativo, ó. Aí ele está fazendo a pergunta sobre doação de sangue. Para quem que ele pode doar, quem recebe. Aqui, ó, na 269, a gente tem uma tabelinha, tá? Do tipo de sangue, ó. O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. O tipo O, ó, ele pode doar para todo mundo, ó. Pode doar para o A, para o B, para o AB e para o O. Só que na hora de receber, ele só pode receber o dele. Tá? Você pode doar para todos os tipos. Mas se você estiver precisando de uma transfusão de sangue, você só pode receber o seu. É só uma cagada na cara. Por quê? Porque o O, ele é considerado um doador universal. Mas ele não é considerado um receptor universal. Ele não pode receber de qualquer um. Ele só pode doar para qualquer um. Então, ele é um doador universal. Quem é o receptor universal? Ó, o AB. O AB, ele pode receber de qualquer pessoa. Mas se ele for doar, ele só pode doar para o dele, para o AB. Mas receber, ele pode receber de qualquer tipo. Ele é o receptor universal. Então, receptor universal é o AB e o doador universal é o O. Tá? Só para vocês tirarem a dúvida aí. Fala, Pedro. Eu já posso. Droga. Sua mãe é O? Então, não. Então, não. Seu pai é O. Você pode receber do seu pai só. Da sua mãe, não. Professora, eu sou... Tá? Professora, eu sou... Porque ele é O. Se a mãe não é O, o pai é. A gente tem o sangue ou da mãe ou do pai. Aí eu perguntei, sua mãe é? Ele falou, não. Eu falei, então o pai é, entendeu? Professora. A gente sempre herda ou o tipo sanguíneo da mãe ou do pai. Se ele falou que não era da mãe, é do pai. A não ser que o pai não seja pai dele. Lucas, alguém entendeu? Professora. Só um instantinho que o Pedro ainda tá falando. Era assim que eu passei, já deu. Professora. Porque a gente ser de um ou de outro. Oi, agora podem falar aí o pessoal de casa. Eu sou AB positivo.
AB positivo. Então, a gente tem o tipo de sangue, que é esse aí, AB, AB e O, e tem o fator RH, que pode ser positivo ou negativo. Tá? O fator RH é o sinalzinho que acompanha o grupo sanguíneo, o tipo de sangue. Tá? Então, o fator RH pode ser positivo ou negativo. E os tipos de sangue, os grupos de sangue, os grupos sanguíneos são A, B, AB e O. O AB Brincadeira, professora. são mais difíceis de encontrar em pessoas com AB. Geralmente a gente vê muita gente com O ou tipo A, são os mais encontrados, tá? Ou A ou O. O AB é bem difícil. Ô tia, o O negativo Não, também é bem difícil, né? Não é não. Sério? O mais difícil é o AB. Tá. Mas só que o O negativo é o que você mais pode se usar, né? O que mais você pode, tipo, salvar a pessoa, né? Isso, é. O meu pai é A e minha mãe é B. Aí eu e minha irmã nascemos com um O negativo. Sim, exatamente, porque o tipo sanguíneo ele tem que ter uma combinação, ele tem uma combinação, né, para dar certo aí e não gerar o O negativo. Quando esses tipos sanguíneos não fazem essa combinação, não se combinam, aí gera o O negativo, entendeu? Que é mais difícil de acontecer. Aí aqui a gente tem uma tabelinha, ó, embaixo, ó, os tipos, ó. Aline. Oi, O negativo, Obrigado por deixar. O positivo, A positivo, B negativo, B positivo, tá vendo? Tem todos. AB negativo e AB positivo. Fala, Isaac. Muito obrigado, professora. Primeira coisa, para que servem aquelas máquinas que as pessoas usam quando tem câncer ou leucemia? Ali é para passar a medicação. Por exemplo, quando a pessoa tem câncer e faz a quimioterapia, deixa eu voltar lá para onde a gente vai continuar. A quimioterapia é uma medicação, né, intravenosa, ou seja, passa por dentro da veia para ser mais rápido. E aí aquela máquina auxilia esse processo. Agora, existem algumas máquinas que podem ser diferentes, que são as máquinas de hemodiálise, que tá agora com o coronavírus, eles estão utilizando bastante também. Por quê? Porque o coronavírus, ele chega a destruir, né, alguns órgãos, chega a inflamar alguns órgãos, o vírus inflama alguns órgãos, e um desses órgãos são os rins. Então, a pessoa não consegue ter um bom funcionamento do rim. Aí precisa dessa máquina de hemodiálise, que ela vai fazer o papel do rim, ou seja, filtrar todo o sangue da pessoa. O sangue, ele precisa ser filtrado, porque, como eu falei para vocês, as hemácias, elas carregam, né, elas fazem as trocas gasosas. Então, elas vão levar o oxigênio até as células, mas elas também levam o gás carbônico para fora do corpo. E quem faz isso, de pegar esse gás carbônico e mandar para fora do corpo, são os rins, fazendo a filtração do sangue. Se o rim ele não trabalha bem, aí a pessoa precisa de uma transfusão de rim. Só que até ela conseguir essa transfusão, ela precisa de alguma coisa que o rim faça, que trabalhe ali por ele, já que ele não está conseguindo trabalhar. Aí a gente tem também essa máquina de hemodiálise que faz o trabalho do rim, tá? Então, tem essas máquinas no tratamento do câncer e da leucemia, no caso da leucemia, né, que é o câncer no sangue, para medicação, e tem também essa máquina que faz a hemodiálise, que acho que aqui no nosso livro até tem também, que a gente vai falar sobre esse sistema também. Deixa eu ver aqui se aparece a máquina para eu mostrar para vocês. Professora? Oi.
Ainda não acabei de perguntar. Tá bom, Quieto. professora? Oi, peraí, só um instantinho. Ah, tem também. Quando a gente chegar no outro módulo, no módulo 2, eu vou mostrar para vocês essa máquina, que aparece aqui no módulo 2 também. Não. Fala, Isaac, então. Termina para Ô, Lucas tia, perguntar. a última pergunta é uma curiosidade. E falar para Lucas e Miguel parar de silenciar o microfone dos outros. Por que é tão ruim o Japão jogar água de Fukushima no oceano? Jogar os produtos radioativos de Fukushima no oceano? Por que que é ruim? Porque você vai... Se você não matar toda a biodiversidade ali daquele oceano, você pode contaminar. E aí, automaticamente, isso pode passar para a gente também, porque a gente se alimenta de alguns animais que estão ali no oceano, né? Então, é uma cadeia assim ruim, porque você não está só destruindo e poluindo o oceano, e sim você pode estar matando alguns animais, se eles resistirem, se eles não morrerem. Você pode estar intoxicando eles, e quando a gente se alimentar desses animais, a gente pode acabar sofrendo também algum dano por conta disso. Tá? Entendi. Obrigado. Agora perguntar aí, fala, Miguel. Lucas. Pode falar. Então, professora, Hum. comer banana é muito bom, não é? É, professora, banana. Tá, mas por que você falou isso? Porque faz bom. Ah, Faz bem, quer dizer. tá bom. Professora. Oi, Miguel. Tava pesquisando, né? Ah. E se o nosso cérebro, aquele negócio que eu tava te perguntando, tipo, eu não sei, eu acho que faz uma semana, na outra quinta, sobre o nosso cérebro ser muito rápido. A gente, tipo, poderia conservar ele fora da nossa cabeça? A minha pergunta. Com funcionamento, não. Não, eu não quero funcionamento. Quero, tipo, só quero que ele esteja vivo. Não. Fora do corpo, não. Bota no pendrive, no Fora do corpo, não. É o que eu digo, Com as células vivas, né? Que aí são os neurônios que tem ali. Com os neurônios vivos, não. Tem como conservar com os neurônios mortos, que aí você pega o cérebro, coloca num pote, numa solução de formol, aí você conserva esse órgão assim. Mas se eu, vivo, tipo, não. As células vivas, não. Mas vamos supor assim, eu vou lá, pego uma pessoa que já tá morrendo, tipo, de uma doença terminal, aí beleza, dou um negócio pra ela dormir, aí vou lá, tiro o cérebro dela, não desconecto ele pra ele continuar recebendo as vitaminas, né, sei o que, no corpo. Eu poderia assim continuar? Não. Não. Que aí você tirou da pessoa, você vai conectar com esses nutrientes, essas vitaminas aí, como? Se não está mais na pessoa. É ela que manda essas informações para ele. Não, então, que eu digo... não tem como. Entendi. Tá? Bom, então vamos continuar aí com o sistema Aline, circulatório. eu tenho perguntas a ver com sangue. Não é de cérebro, não. A primeira pergunta é, quando uma pessoa chora sangue, vamos dizer assim, pelo olho, o que isso significa? Olha, eu até já vi alguns relatos sobre isso, mas, sinceramente, Professora, quando a pessoa sua sangue. Mangekyou ou Sharingan. Eu não acredito nisso. Eu não sei se tem fundamento científico isso, se isso realmente pode ser real. Eu já li algumas coisas, mas eu duvido disso. Não sei. Eu sou no sangue, Léo. Não sei se isso também é real? Não consigo ver isso como real. Vamos suar sangue. Mas uma coisa que é real, tia. Tirando uma pessoa tá apaixonada e quando acaba espirrando e acaba
meio que destruindo aos poucos os tubos do nosso nariz, esqueci o nome agora dessa aula. Sim. Mas quando a pessoa solta sangue pelo nariz, isso daí também pode significar outras coisas? Não, isso sim, porque o que acontece? A gente foi a figurinha que eu mostrei na outra página, né? A gente está na 262, mas a figurinha está na 263, ó. Na figurinha da 263, a gente consegue ver esse corpinho aí todo cheio de vaso sanguíneo. Então, o nosso corpo inteiro tem vaso sanguíneo, inclusive no nariz. A gente tem, vou aproveitar e vou explicar, pela sua pergunta, vou explicar essa página aqui. Os vasos sanguíneos, eles estão divididos em são classificados em três tipos diferentes, ó, as artérias, as veias e os capilares. Eu até cheguei a falar um pouquinho disso na terça-feira. As artérias, ó, elas têm um calibre bem grosso, ó. Tá vendo? Essa vermelhinha aqui, ó. Olha em volta dela, ela é bem grossa. As veias têm também um calibre razoável, porém, ó, é bem mais fino do que a artéria. E os capilares são esses fininhos, que é o que a gente tem dentro do nariz. Aí algumas pessoas, às vezes, quando está muito sol, o dia está muito quente, se ficar muito tempo no sol, esses capilares, como eles são muito frágeis, eles estouram. E aí a pessoa tem uma hemorragia nasal. O nariz começa a sangrar. Isso é muito comum. Várias pessoas, pelo menos, já tiveram alguma vez isso. Eu, quando era criança, uma vez eu tive, e eu lembro que eu estava em casa e eu fiquei apavorada. Eu não sei se eu estava escovando o dente, eu estava no banheiro. E quando eu abaixei a cabeça, que eu levantei, o meu rosto estava todo ensanguentado. Aí minha mãe foi e falou que na minha família isso era muito comum, que o meu pai tinha muito isso. Toda vez que ele se esforçava muito em alguma atividade, ele tinha isso. Quando ele ficava num sol muito quente, ele tinha isso. Então, que isso era hereditário também. Então, assim, no nariz, isso é comum, tá? A gente ter, algumas pessoas, né, tem essa sensibilidade desses capilares no nariz de estourar com muita facilidade. Ô, professor, eu já tive muito isso. Mas eu acho que é por causa da rinite. Isso, quem tem rinite também, porque às vezes força. Aí esse capilar, ele arrebenta. Aí você tem jorra um pouquinho aquele sangue, mas logo, logo também para, porque ele vai se reconstituindo por causa das plaquetas que eu falei para vocês, que fazem o processo de coagulação do sangue. Professora, a minha mãe toda hora tá sangrando o nariz. E ela diz que ela catuca aqui, ó, no início. E como assim sangra o nariz? Então, porque dentro do nariz todo tem esses vasozinhos, eles são muito fininhos, por isso que o nome é capilar, porque parece mesmo da finura de um cabelo. Então, imagina, qualquer pancada que você dê, por exemplo, vocês estão jogando bola, né? Os meninos aí que gostam de futebol. Se tomar uma bolada no nariz, é certo, vai sangrar, entendeu? Porque vai massacrar esse capilar, vai estourar, vai apertar lá por dentro. Esse capilar, ele vai estourar e vai sair sangue, não tem jeito. Carlos Daniel na aula de queimado, meu Deus. Já aconteceu isso? Então. Nem lembro. Né? Aconteceu sim. Acho que então, na escola, é muito comum acontecer isso. Quando eu dava aula no 5º ano, vira e mexe, né? Vocês, quando são crianças, vocês ficam correndo muito. Aí vira e mexe, um dava cabeçada no outro na hora do recreio, aí acontecia isso, né? Depois não, depois vocês não correm tanto, vocês ficam mais conversando na hora do recreio, né? Mas quando vocês são menores, na hora do recreio, vocês querem extravasar, e todo mundo quer correr, aquela confusão. Aí acaba acontecendo isso, né? Então, professora, é comum, não é nada assim grave, não. Oi, Leonardo. Eu tinha pesquisado aquele negócio lá que eu falei com a senhora, de suar sangue, e é real. É real? É um evento, é um fenômeno raríssimo
causada por uma profunda emoção ou por um grande medo. É Nossa, raiz. Sharingan! Então existe uma Genkyo Sharingan comprovada cientificamente Vou pelo... procurar isso, então. Do Existe, bora choro implantar no meu e olho. do suor. Vou procurar. Agora, Quando a olha pessoa acha que fica só. muito ansiosa, alguma coisa assim. Ou com Entendi. medo, muito medo. Olha a página 262, ó. A gente tem uma imagem aí Mostra o bendito aí, ô Lucas. que está mostrando sobre o processo de coagulação, ó, o que as plaquetas fazem, ó. Então, por exemplo, aqui a gente, na primeira imagem, a gente tem um corte aqui, né? A pessoa sofreu um corte aqui, aí está com um pequeno sangramento. Quando a pele foi danificada pelo corte, ó, automaticamente as plaquetas já começam a agir nesse local para impedir essa parada de sangue, que é o que a gente chama de tampão plaquetário, ó. Então tenta fazer tipo que uma tampinha aqui aonde houve o corte, ó, porque aí teve o rompimento do vaso sanguíneo aqui e vai ficar saindo sangue, tá? Quando as plaquetas começam a agir, ó, esse tampão, ó, ele vai fechando a saída do sangue. E aí a gente tem aqui, ó, o sangue já coagulado, que é aquela parte que eu falei para vocês, fica igual uma gelatinazinha no machucado. O sangue ele vai ficando grossinho ali. É a plaqueta que está fazendo isso, tá? E aí depois vai formar a casquinha e a pele vai ser regenerada novamente. Aline? Lembra? Não fica uma coisinha molinha, mas assim, mais durinha, né? Porque a plaqueta já está agindo ali, engrossando aquele sangue para ele parar de sair, que é o que está mostrando aqui nessa segunda foto, ó. Esse coágulo sanguíneo já é o sangue engrossando ali para ele não conseguir mais sair. E aí, quando isso acontece, depois a ferida, né, o machucado, o corte, sai uma aguinha transparente, que é a linfa, que a gente vai ver semana que vem o que é, tá? E aí, aqui embaixo, o pessoal de casa quer perguntar alguma coisa? Sim, Aline, eu quero fazer uma pergunta. Fala. No terceiro bimestre, a gente vai reaprender sobre relação sexual, mas eu queria fazer uma pergunta que não é muito a ver, mas também está nesse tópico. Lembra quando eu tinha te perguntado se era possível... Eu tinha falado uma matéria que um cara pediu pro outro cara cortar o pênis dele e jogou no lixo, depois voltou pro cara. Sim. Você lembra? Sim. Uma pergunta. A gente sabe que quando um homem fica excitado, vai a cabeça direto pro pênis. Vai o sangue direto pro pênis, desculpa. Sim. Quando esse cara cortou o pênis dele, botou de novo, ficou, obviamente, a marca de cirurgia, mas se esse cara ficar excitado, vai machucar e pode até sair sangue dele? Não. Não é possível. Se conseguiu restituir, aí fica perfeito novamente. Que horror. Obrigado. Bom, agora vamos lá. Continuando falando de sangue aí, já que você estava falando de sangue. Aqui, nessa figura, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para a gente ver melhor. As letrinhas são tão pequenininhas. A gente tem um hemograma, que é o que vocês fazem de vez em quando, que é o exame de sangue, tá? O exame de sangue, esse hemograma, geralmente a gente faz em jejum, né? A gente fica mais ou menos de 8 a 12 horas sem comer, para a gente poder observar alguns níveis que tem no nosso sangue, tá? E aí aqui, nesse exame, ele não está um exame completo, não, mas a gente consegue ver algumas estruturas, ó, quer ver? Vou pegar uma canetinha aqui para eu mostrar para vocês. Ó, a gente tem aqui, ó, as hemácias, que apareceu lá na outra página. A gente tem aqui, ó, os leucócitos. E a gente tem aqui embaixo, ó, as plaquetas. Tá? Então, por que a gente faz o exame de sangue? Porque tem algumas doenças que elas são detectadas exatamente por essas numerações que tem
aqui nas hemácias, nos leucócitos e nas plaquetas. Por exemplo, vou dar um exemplo. No 6º ano, a gente trabalhou em programa de saúde a dengue. Não foi? Lembram? A dengue, quando a gente está com dengue, por que a gente faz o exame de sangue? Porque essa parte aqui das plaquetas, quando a pessoa está com dengue, as plaquetas despencam. Em vez de 200, né, que aí está 207, em vez de mais de 200 mil, fica geralmente com 40, 30. Então, o médico olha, tá com plaqueta 30, 40, tá com dengue. Ele já sabe logo, porque é uma característica da doença estragar ali, né, diminuir muito o número de plaquetas, tá? Então, a gente faz o exame de sangue justamente para isso. Aqui, ó, nos leucócitos, eu falei para vocês que os leucócitos, eles são células sanguíneas que vão defender o nosso corpo. Então, se a gente tiver com algum processo, alguma infecção, né, uma dor de garganta, deixa eu ver o que mais, uma sinusite, né, que é essa época que a gente vai entrar agora de outono, é danado para as pessoas terem sinusite, alguma infecção assim, relacionada a algum tipo de bactéria ou uma pneumonia, os leucócitos, eles vão estar baixo. Então, o médico olha o seu exame de sangue, quando ele vê lá que não está nessa taxa que está aqui, está muito abaixo, ele sabe que você está com algum tipo de infecção, porque as células sanguíneas que são responsáveis por defender o seu corpo não está conseguindo defender, porque está com uma quantidade menor do que deveria estar. Então, por isso que a gente faz o exame de sangue. Quando não faz uma vez por ano, faz quando a gente está se sentindo mal, a gente chega no médico, a primeira coisa, na emergência, a primeira coisa que o médico pede é um exame de sangue, para ele verificar ali, por essas taxas, o que está acontecendo. Certo? Aline? Oi. Você disse esse negócio sobre o problema de sangue. A gente sabe que mulher menstrua, não é? Se não estiver grávida. Sim. E quando essa menstruação sai com pedaços e sai bastante forte, isso significa o quê? Não significa nada, não. Pode acontecer isso. Quando sai o pedacinho, Isaac perguntou o seguinte, no caso das meninas, né? Elas menstruam. E aí, na menstruação, é um sangue. Só que não é esse sangue que a gente está estudando hoje. O sangue da menstruação é um sangue sujo. Então, não tem problema da gente perder, né? Algumas meninas têm um fluxo, às vezes, pequeno. Tem algumas meninas que têm um fluxo moderado e tem gente que tem uma enxurrada, né? Mas a gente não precisa se preocupar com essa quantidade. As meninas que têm um pouco mais, por quê? Porque é um sangue sujo, não é esse sangue que a gente está estudando, não é um sangue limpo. E é normal também, que foi o que ele perguntou, saírem pedaços, né, umas plaquinhas, que é o sangue coagulado, tá? É esse sangue sujo coagulado, mas também não tem problema, é normal, não tem nada de anormal aí. É porque, como a gente tem essas plaquetas que coagulam o sangue, também coagulam o sangue da menstruação. Aí saem os pedacinhos. Por que dói? Por que a gente, às vezes, tem cólica? Porque esse sangue da menstruação, como é um sangue sujo, é o útero fazendo uma faxina, é como se fosse assim. Todo mês, o útero ele faz uma faxina nele, tá? Para preparar o útero para o mês que vem, caso a mulher queira engravidar. Então, o que é essa cólica? O útero ele tem por dentro uma parede. É como se a gente estivesse esfregando essa parede para tirar toda a sujeira dali. E aí, essa parede do útero fica assim, ó, contraindo, justamente para tirar a sujeira, que é a cólica que a gente sente. Aí vai saindo as sujeiras do útero, os pedaços da parede do útero são renovadas, e esse sangue é liberado para fora do nosso corpo com toda essa sujeira. Por isso que é um sangue sujo. Sim.
Então, ó, Maria Clara está perguntando que algumas meninas têm a menstruação meio desregulada, né? Tem mês que não vem. Tem algum problema? Na idade em que vocês estão, não. Não tem problema nenhum, porque é comum da idade de vocês, tá? Como vocês ainda estão no início, tem pouco tempo ainda que o organismo de vocês ainda está no processo de maturação, a gente chama de maturação, ele ainda está amadurecendo para o organismo adulto, né, de mulher, isso é comum. Agora, na minha idade, isso já não é mais comum. Se começar a não vir, eu posso estar entrando num processo de menopausa precoce, né? Porque também não estou na idade ainda de estar na menopausa, mas se para de vir, eu posso estar num processo de menopausa precoce. Ou então eu estou grávida, das duas uma. Tá? A minha idade não é normal. Agora, na idade de vocês, se não aparecer num mês, às vezes fica 2, 3 meses sem vir, aí depois vem de novo, é normal. Os hormônios de vocês ainda estão descontrolados, ainda está tudo bagunçado dentro de vocês. Por isso que é perigoso a gravidez na idade de vocês. Porque o corpo ele não é nem mais criança, mas também não é adulto, ele está no meio. Então, ele fica confuso, entendeu? Então, em algumas meninas, essa gravidez pode dar certo e ela sobreviver e o neném também, mas tem em algumas meninas que às vezes não dá certo. Ela morre e o bebê também, ou então o bebê sobrevive e ela morre no parto. Então é muito perigoso por conta disso, porque vocês estão no meio, não está nem aqui, não é nem adulto nem mais criança, está no meio. O organismo está ainda em maturação. Aline. Oi. Eu perguntei primeiro. Desculpa aí, um de cada vez aí. Por mais que seja adolescente, mas se a pessoa quiser, a criança quiser ficar com o bebê, ela pode ficar? Pode. E ela pode amamentar, pode ser igual uma mãe normal, de 25 anos. Sim. Se der tudo certo na gestação dela, se ela conseguir ter, aí ela vai conseguir amamentar. Peraí. Uma coisa está associada à outra, né? Se ela conseguir gerar o bebê e o bebê nasceu, automaticamente o corpo produz um hormônio que vai gerar o leite para ela amamentar. Então aí vai dar tudo certinho. Se ela conseguiu chegar até o final da gravidez, da gestação, se o neném nasceu e todo mundo sobreviveu, tudo certinho, tudo bonitinho, aí ela vai conseguir dar continuidade. Oi? Usem camisinha. O ideal é depois dos 18, porque aí o corpo ele já está totalmente formado. Antes dos 18 anos, o corpo de vocês ainda está em formação. Então, não é nem criança mais, mas também não é adulto ainda. Depois dos 18, aí sim, o útero já está todo bem formado, tá? Os ovários também, entendeu? Aí o risco é menor, entendeu? Só vai vir as consequências, né? Que aí quem tem filho, assim, bem novinha, né? Vai depois sofrer com as consequências. Mas, em questão de risco, dos 18 para lá, já não tem tanto risco assim. Porque o corpo já está já amadurecido para isso. Só um instante, Pedro, que ainda tem outra pergunta aqui. Fala. Uma pergunta que a Evelyn botou no chat quando uma menina menstrua 2 vezes no mês, não tem que se preocupar, não, ou tem? Também não, é o mesmo caso de Maria Clara. Maria Clara falou de não menstruar, né? Em algum mês não menstruar. Mas também, se vir 2 vezes no mês, também na idade de vocês é normal, tá? Às vezes acontece isso também. Aí tem mês que não vem nada, tem mês que já vem 2 vezes, é assim mesmo. Vocês só têm que acompanhar para ver se isso não vai se tornar frequente. Se ficar acontecendo demais isso, aí sim vocês podem procurar um médico para relatar isso, para ver o que ele vai falar. Mas se for assim, aleatoriamente, né? Esse mês veio 2 vezes, aí depois
ficou mais ou menos certinho. Mais ou menos certinho não tem. É muito difícil na idade de vocês, de uma menina ter a menstruação toda certinha. É muito difícil mesmo. Entendeu? 99% dos casos, a menstruação ela é toda irregular. Depois é que vai melhorando. Depois dos 18 anos, aí vocês vão ver que vai ficando assim mais arrumadinho, né? As datas sempre vai vir mais ou menos no mesmo dia, mas até os 18 é tudo bagunçado. Agora fala, Pedro. Mas o menino, minha irmã, ela engravidou. Se eu não me engano, ela acho que ia ter com 13 anos. Jura? Ele tinha acho que 13. Pode. Olha só a pergunta de Pedro. Vou repetir para vocês, tá? A irmã dele engravidou bem cedo. Ele acha que com 12 ou com 13. E o namorado dela também tinha mais ou menos essa idade aí, uns 13. Aí ele está perguntando se ele pode engravidar a menina, tá? Aí, olha só, eu vou falar mais ou menos assim, numa maneira fácil de vocês entenderem, para ver o que aconteceu com vocês. Vai chegar um dia... Vocês estão com quantos anos? 13, 14, provavelmente já deve ter acontecido, mas vamos lá. Não, Aline, não. Estamos falando do sangue, hein? Jesus Cristo. Vocês estão lá no outro módulo. Vai acontecer um dia, se não aconteceu ainda, né? Vai acontecer um dia que vocês vão dormir e quando acordar no outro dia... Aline. Olha só, estão falando que não, Aline, não fala não, Aline. Isso para mim é normal, Isaac. Não, Aline, mas aí vai acontecer um dia que vocês vão acordar e vão notar uma diferença. Que aconteceu alguma coisa diferente aí no corpo de vocês. Que, como é um processo natural, é igual das meninas. A gente vai dormir, né? Acorda no outro dia e tem uma surpresa. Acontece com todo mundo. Não, literalmente. A surpresa não é nada agradável, tia. Então, mas a nossa também não é agradável, Isaac. A de vocês não é agradável, mas a nossa também não é. E olha só, ainda é pior. Porque a nossa é todo mês. Porque o todo corpo mês humano é uma notícia assim. desagradável, né? E a gente aguenta. Então, de vocês é uma vez só. A gente não está acostumado, tia. A gente vê aquilo, a gente fica com medo. Não é todo dia. De vocês não é todo dia. De vocês vai ter uma vez que vocês notaram essa diferença. Se não aconteceu com todo mundo ainda, vai acontecer. E aí, nesse momento que acontece esse processo, o corpo do menino também já está preparado para engravidar uma menina. Antes, não. Já faz muito tempo isso? E você não percebeu? Porque dá para perceber que algo estava diferente, né? E algo cresceu. E isso, ainda digo mais, né? Mesma coisa que as meninas. Cada um tem o seu tempo. Por isso que eu perguntei a idade de vocês, mais ou menos, né? Se tem alguém com uma idade mais inferior, porque aí demoraria um pouco mais. Mas nessa idade que vocês têm, 13, 14, é essa idade aí, tá? Nas meninas, como as meninas... de um tempo para cá, vem evoluindo cada vez mais, o que acontece? Está sendo cada vez mais cedo. Na minha época, por exemplo, era nessa idade aí também, de 13, 14 anos, era essa idade, tá? Eu já tive alunas que me relataram que ficaram mocinhas com 9 anos. 9 ainda é uma criança. Mentira. Só um instantinho que o Lucas está falando aqui. Peraí, só um instantinho. Fala, Lucas. Então, bem novinha,
né? Então, hoje em dia, por todo esse processo que a gente vive, né? A forma de alimentação, a nossa alimentação... Oi. 17. Então, a nossa alimentação tem muito hormônio, a gente come muita coisa com hormônio, isso tudo vai deixando o nosso corpo amadurecendo muito mais rápido do que há, sei lá, 30 anos atrás, entendeu? Por exemplo, na minha época, na minha sala, quando eu era de uma turma de 9, 10 anos, não acontecia isso, entendeu? Hoje não. Hoje a gente tem já muitas meninas com 9, 10 anos que já são mocinhas. Mesma coisa pode acontecer com vocês, com os meninos, tá? Mas, assim, cada um vai ter o seu momento, não tem, assim, uma regra, é com 9, com 10, não tem, assim, uma idade certa, porque cada um se desenvolve no seu tempo. Então, se aconteceu com você, o seu corpo, ele já está se preparando para a idade adulta. Tanto que vocês podem perceber que fisicamente também vocês já mudaram demais. O corpo de vocês, a parte física, né, vai mudar mais ainda, tá? Eu me assustei quando eu vi o 9º ano, porque eles mudaram demais. E assim, como a gente ano passado estava ficamos direto online, e tinha uns alunos que não abriam a câmera nunca. Gente, quando eu vi ali na sala, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, como que vocês cresceram? E vai acontecer isso com vocês também. Vocês vão perceber isso ano que vem. Como que muda? Já mudou? Já, muita coisa. Mas desse ano para o ano que vem, vocês vão ver que vai mudar ainda muito mais. Tá? Aline. Oi, fala. Você queria fazer uma pergunta? Aline, fala. Aline, eu tô achando muito bacaninha. Olha a falta de educação. Mas olha só, vamos tentar perguntar agora do sistema circulatório de novo. Porque daqui a pouco eu tô dando aula lá do módulo 3. Calma aí, gente. Professora, só uma pergunta, tia. Só uma pergunta antes de a gente enterrar esse papo. Uma pergunta. Quando acontece isso, é a pré-ejaculação, ou é a ejaculação, ou não é nenhum dos dois? Não, já, Isaac. Não, meu Deus do céu. Professora, posso fazer uma pergunta? Qual é o nome daquela doença? Qual é o nome daquela doença? Ai. Qual é o nome Fala, Miguel. Qual é o nome daquela doença que a pele do pênis, ela acaba grudando e, Fimose. Aí Porque, tem que operar. Que também é normal acontecer também com algumas pessoas. Mas vamos voltar lá no sistema circulatório. Eu tenho 1,43 m. Outra imagem a vocês, ó. Mostrar outra imagem que eu ainda tenho que fazer a chamada. Mostrar essa imagem aqui para eu terminar. Deixa eu só diminuir aqui. Ó. Não tem um certo, gente. Não tem. Não tem. É de 3 a 7. Só que tem gente que fica 10. Não tem um certo. Entendeu? Cada corpo reage de uma maneira. Já foi o tempo de que tinha alguma coisa certa. Não tem. Sim, eu também já fui assim. Quando eu completei 14 anos, eu fiquei com 13. Quando eu completei 14 anos, eu tive um processo, um início de uma hemorragia. Aí teve um mês que a menstruação veio e eu fiquei 30 dias. Vocês imaginam? Olha que sofrimento. Você com 14 anos, você ficar 30 dias. Ai, professora, tadinha. Quando não é nada de anormal. Mas quando acontece essas coisas, isso é do demônio. Tem que procurar um médico. Aí eu procurei o médico e ele falou, olha, na idade que você está, não é
anormal? Pode acontecer. Não é muito comum, mas pode acontecer. Você foi a sortuda, olha só o que ele me respondeu, você foi a sortuda de ter passado por isso. Mas pode ficar tranquila que daqui a um tempo vai melhorar. E foi horrível para mim esse mês. Você imagina, um mês inteiro, gente. Imagina, se uma semana a gente já não gosta, né? Imagina um mês inteiro. Então, acontece, não tem assim um período, eu vou ficar 3 dias, não, vou ficar 5. Não tem, cada pessoa é de uma maneira, tá? Infelizmente. Aline, se 2 mulheres ou 2 meninas passarem muito tempo juntas, é possível que o ciclo menstrual delas se igualem? Não tem nada a ver. Eu já ouvi essas histórias também, mas isso não tem nada a ver. Ela perguntou se 2 meninas ficarem muito tempo juntas, se o ciclo menstrual combina, vai ser o mesmo durante um tempo. Não tem nada a ver isso, não. Já ouvi essas histórias, mas isso não é cientificamente comprovado, não. Bom, para nós terminarmos e para eu fazer a chamada, eu preciso que vocês observem essa figura aqui, ó, que é o nosso coração, tá? Tenho 2 informações sobre essa imagem para passar para vocês. Só um instante, senão não vai dar tempo de fazer chamada, eu tenho que fazer chamada. O nosso coração, ó, ele é dividido em 4 partes, tá? Essas 2 aqui, ó, de cima, e essas 2 aqui de baixo. O Lucas está atrapalhando, fecha seu áudio. Essas 2 de cima, a gente chama de átrio, ó. Átrio esquerdo e o átrio direito, tá ali a setinha ali embaixo, ó. Tá? São as 2 partes de cima. Essas 2 partes de baixo, elas são um pouquinho maiores, ó. É chamado de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Tá? Então, repetindo, o nosso coração, ele é dividido em 4 partes, que é chamado de câmaras, 4 câmaras. 2 em cima e 2 embaixo. As 2 de cima são chamadas de átrio, átrio direito e átrio esquerdo. As 2 de baixo são chamadas de ventrículo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? Só para a gente fixar aí. Agora, outro recado antes da gente terminar. Essa parte do sistema... Calma. Essa parte do sistema circulatório, ela não vai cair na prova, porque a gente ainda está finalizando essa parte, tá? Vocês só vão estudar para a prova o sistema respiratório. Eu vou colocar agora aqui no chat para vocês algumas informações, ó. Vou colocar depois, lá na plataforma, o que vocês vão ter que estudar do sistema respiratório direitinho, tá? Não precisa copiar agora, não. Para a semana que vem, ó, vou colocar aí no chat, depois eu escuto o que vocês querem falar, só que eu vou ter que fazer a chamada, hein? Para a semana que vem, hein? Para terça-feira, vocês vão ler... Vocês vão ler as páginas 268 e 269, que é aquela parte dos grupos sanguíneos, e vão fazer o exercício das páginas 270 e 271. Só que a 271 é só o número 3. Professora, eu adicionei no desenho que você pediu. Tá bom. Posso mostrar? Espera aí. Até a letra B. Pode mostrar. Cadê? Espera aí que eu vou aumentar aqui para eu poder ver. Isso, sim. Agora sim.
Obrigada. Anotaram aí, ó, leitura da 268 e 269, e para fazer a 270 e a 271, só que é só até o número 3, letra B. Não é a página toda. Tá? Para terça-feira, para a gente corrigir terça-feira. Agora fala, Isaac, que eu vou fazer a chamada. Aline, uma pergunta. Eu estava vendo. É normal quando uma pessoa acaba fazendo uma masturbação, tendo masturbação. Estava vendo isso aí em um vídeo sobre, infelizmente, que minha tia passou. Quando uma pessoa tem masturbação, ela pode ficar com o pênis inchado? Que eu saiba, não. Não? Entendi, Não. tá certo então. Obrigado. Só isso mesmo. Bom, vamos lá então. Ana Carolina. Presente. Ana Gabriela. Ok. Brian. Ai, peraí, gente. Fiz besteira. Deixa eu ver aqui, peraí. 13, 15. Ah, não, tá certo. Bruna. Presente. Camille. Caroline. Presente. Daniel. Presente. Eduardo. Emanuel. Presente. Evelyn. Ok, Evelyn. Gabriela. Presente. Isabela. Ok, Isabela. Isaac. Júlia. Ok, Júlia. Cauã. Caio. Presente. Laura. Leonardo. Lívia. Presente. Lorena. Ok, Lívia. Lorena, ok. Lucas Felipe. Lucas Simões. Presente, professor. Maria Clara. Miguel Francisco. Miguel Vieira. Pedro. Tainá. Yasmin Rocha. Professora, desculpa, presente. Tá, já tinha colocado Presente. já. Yasmin Viveiros. Presente. E Angelina. Presente. Yasmin, vê se não falta mais não, hein? Sinto sua falta. Tá bom, professora, eu vou mudar. Aline, por mais que eu tenha começado esse assunto, obrigado por destruir nossas infâncias e me falar uma verdade que eu já sabia. Não destruí a infância de ninguém, só falei a realidade. Ô, professora, aquele negócio de